Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a região autónoma da Madeira e, por maioria de razão, a sua população idosa passa neste momento um conjunto de desafios que não podemos ignorar. A região que, em tempos passados, já foi apelidada, inclusive por ex-deputados do PSD, como uma região rica no contexto europeu. Lembro até umas declarações de um ex-deputado que tínhamos um PIB formal superior à da Catalunha. Infelizmente, a realidade hoje em dia é diferente. O nosso PIB na região autónoma da Madeira é 74% da média europeia, e quando a média do país são 78%. Ou seja, temos aqui um quadro financeiro e um quadro económico complexo, na qual temos que, obviamente, tratar estas questões sociais. E a questão social dos idosos, nomeadamente da sua condição económica, é bastante importante. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos à população idosa da Madeira que mereça a nossa especial atenção? Em primeiro lugar, os idosos, tal como toda a população, sofreu o aumento do IVA que resultou do PAEF e das outras consequências que, obviamente, todos os cidadãos sofreram e sofrem neste momento. Existem condicionantes na região autónoma da Madeira que adicionalmente dificultam a vida desses idosos. Vou falar de 3 ou 4 exemplos. Por exemplo, na área da saúde, obviamente o acesso aos cuidados de saúde é pior do que existe no continente, porque não há oferta em quantidade suficiente. Falo, obviamente, no acesso a consultas. Dou um pequeno exemplo. No continente, os idosos que queiram fazer, por exemplo, um exame de imagem, pagam a taxa moderadora, o que é um ónus, sem dúvida. Mas o valor da taxa moderadora é inferior, bastante inferior, ao que os idosos pagam na Madeira pela convenção para fazer o mesmo exame, cerca de 3 vezes menos no continente. Vejamos a questão dos transportes. E a questão dos transportes é importante, porque a maior parte dos idosos não tem transporte pessoal. Depende do táxi, depende. E nas situações que são muito frequentes de acesso a cuidados de saúde não urgentes, ou seja, por exemplo, a uma consulta, no qual muitos deles têm, de facto, dificuldades de locomoção, há aqui, obviamente, uma alteração que resultou na poupança de 1 milhão de euros no Serviço Regional de Saúde, mas que se traduz em dificuldades acrescidas para esses mesmos idosos. A criação de uma condição de recurso para acesso, nomeadamente, a medicamentos grátis, dificulta também a alguns dos idosos. Porque basta um idoso ter a posse de uma casa e de um pequeno terreno, que facilmente pode ser majorado em mais de 100 mil euros. Essa condição de recurso irá dificultar esse acesso a ter medicamentos 100% portanto, gratuitos. Mas não podemos desenquadrar esta questão dos idosos da questão da sua envolvência social e, acima de tudo, familiar. Tendo a região autónoma da Madeira a maior taxa de desemprego do país, 13,7%, e sabemos que muitos idosos vivem com as suas famílias, a dificuldade económica das famílias, obviamente, vai condicionar a condição económica dos idosos. Até porque muitos idosos, até um passado recente, eram um contributo adicional para as famílias, nomeadamente para a ajuda da educação dos filhos, neste caso dos netos. E é preciso considerar isto tudo quando se falam destes assuntos. É óbvio que o Governo vai dizer, e o PSD vai dizer, que não há condições financeiras para esta despesa adicional. Despesa essa que, obviamente, só vai ser para o ano seguinte, ou seja, para 2016. Mas, senhoras e senhores deputados, o PAEF foi prolongado, provavelmente com o intuito de agradar ao Sr. Primeiro-Ministro, mas será que a região autónoma da Madeira, e esta é a pergunta que deixo, beneficiou deste alargamento do PAEF? Até porque não sabemos quem será o próximo Primeiro-Ministro. Mas deixem-me deixar outros dados importantes relativamente a esta questão. O valor médio das pensões atribuídas aos idosos na Madeira é 11% inferior ao valor médio das pensões. Ou seja, nós temos mais percentagem das pensões mais baixas
e menos percentagem das pensões mais altas, mesmo naquelas inferiores ao salário mínimo. E isso faz com que, ao termos as versões mais reduzidas dessas pensões, obviamente há um aporte inferior. E não podemos esquecer também que o custo de vida na Madeira é, em média, superior ao existente no território continental. Mas há outras questões que temos que considerar. Havia muitos idosos, muitos já com uma idade relativamente avançada para um mercado laboral, digamos assim, com 55, 60 anos, que viviam de pequenos negócios, do pequeno café, da pequena mercearia, da pequena exploração agrícola. Situação essa que, nos últimos tempos, obviamente, com o nível de falências e o nível de encerramento de empresas, obviamente desapareceu. E há uma população idosa que neste momento tem acesso a pensões mínimas, que tinha, antes desta situação, uma fonte de rendimento que deixou de existir. A questão que aqui se coloca é se esta proposta que o Bloco, que o PTP e que o Partido Comunista apresentou é de aplicação imediata e nestes valores. Eu acho difícil que tal seja, mas é desejável. O que eu sugiro, como é óbvio, no próximo orçamento, mas mesmo nesse próximo orçamento, eu acho que o Governo Regional, se quer mudar o seu paradigma de apoio social, deve dar um sinal. Não necessariamente fazendo viabilizar os valores que os partidos aqui apresentaram, mas dar um sinal, baixar o documento à Comissão, eventualmente perguntar à Sra. Secretária o que é que está disponível para o próximo orçamento e então, talvez, mesmo que não aprove estas medidas, estes projetos de decreto legislativo regional, em sede do próximo orçamento regional, crie de facto estes incentivos que eu acho que são verdadeiramente necessários, até por uma questão de justiça, porque na região autónoma, nossa vizinha, a região autónoma dos Açores, tal estímulo e tal apoio existiu. Da parte do CDS, nós já apresentámos uma proposta neste sentido, mas não tão ambiciosa, porque obviamente no CDS há sempre um critério, digamos, de racionalidade financeira e de responsabilidade social que deve nortear a nossa atuação, mas obviamente concordamos inteiramente com o princípio e, portanto, faço um apelo para que, da parte do PSD, com as devidas cautelas financeiras, esta proposta seja considerada.